Resolução COFITO 47/1947. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Baixa o novo texto do Regulamento para Registro de Empresas nos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no exercício de suas atribuições, e cumprindo deliberação do plenário, em sua 39ª reunião ordinária, realizada em 15 e 16 de outubro de 1983, com base no artigo 5º, número 2º, da Lei nº 6.313, de 17 de dezembro de 1975. Artigo 1º. Com a presente resolução, é baixado o novo texto do Regulamento para Registro, nos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, das empresas cujas finalidades estejam ligadas à fisioterapia ou terapia ocupacional, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 12 da Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas a Resolução COFITO 9, de 17 de julho de 1978 e demais disposições em contrário. Do registro. Artigo 1º. Está obrigada ao registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO, com jurisdição sobre a região do respectivo funcionamento, a empresa constituída ou, que venha a ser constituída, no todo ou em parte, individualmente ou em sociedade, ou em condomínio, inominadamente ou sob qualquer designação ou razão social, com finalidade lucrativa ou não, para: Inciso 1º. Prestação de assistência fisioterápica ou terapêutica ocupacional ou serviço, que inclua a execução de método ou técnica próprios daquela assistência, e Inciso 2º. Industrialização, comercialização, arrendamento ou locação de equipamento, aparelho ou instrumento de uso em fisioterapia ou terapia ocupacional. Parágrafo único. A obrigatoriedade a que alude este artigo abrange a filial, a sucursal e a subsidiária da empresa, e, quando for o caso, o órgão integrante da mesma, constituído para os fins previstos nos incisos I e II deste artigo, ainda quando para uso privativo de seus empregados ou associados. Artigo 2º. O registro da empresa, ou do órgão dela integrante, é requerido por representante legal da mesma, em formulário próprio, ao presidente do CREFITO. Artigo 3º. Do requerimento, deverá constar expressamente: Inciso 1º. Nome ou razão social. Inciso 2º. Endereço completo. Inciso 3º. Horário de funcionamento. Inciso 4º. Natureza das atividades e data do início das mesmas. Inciso 5º. Capital social registrado, quando for o caso. Inciso 6º. Nome do proprietário e, se for o caso, dos sócios proprietários, diretores ou condôminos. Inciso 7º. Nome do responsável técnico, de que trata o artigo 24 e respectivo número de inscrição no CREFITO. Inciso 8º. Média de atendimento cliente por dia, quando for o caso, e Inciso 9º. Nomes e números de inscrição no CREFITO dos fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais vinculados à empresa, ou ao órgão dela integrante, seja qual for a natureza do vínculo, indicado o horário de atividade profissional de cada um, na empresa. Parágrafo 1º. A alteração de qualquer dos dados referidos neste artigo, após o registro da empresa, deverá ser comunicada ao Conselho Regional no prazo de 30 dias contados da data do evento, sendo passível de sanção a empresa que não o fizer. Parágrafo 2º.
A alteração comunicada na forma do parágrafo 1º deste artigo será registrada, pelo CREFITO, no livro próprio. Artigo 4º. O requerimento é instruído, conforme a natureza da empresa, no mínimo, com a seguinte documentação. Inciso 1º. Comprovante da existência da empresa, a saber: contrato social, registro de firma individual, ata da Assembleia, estatutos, regimento ou outro instrumento hábil. Inciso 2º. Comprovante de inscrição. Alínea A. No Cadastro Geral de Contribuintes, CGC. Inciso 3º. Declaração firmada pelo responsável técnico, na data do requerimento, da qual conste expressamente o gozo de autonomia no exercício profissional e exclusivamente no desempenho de sua função. Inciso 4º. Declaração firmada pelo responsável técnico na data do requerimento, da qual conste, em metros quadrados, a área física destinada às atividades de fisioterapia ou terapia ocupacional, na data do requerimento. Inciso 5º. Relação dos equipamentos fisioterápicos ou terapêuticos ocupacionais existentes, firmada pelo responsável técnico, na data do requerimento, da qual conste o nome de cada equipamento, o modelo e o ano de fabricação, e, se for o caso, a adaptação realizada, e. Inciso 6º. Comprovante da quitação do emolumento de registro referido no inciso I do artigo 12. Parágrafo 1º. O CREFITO poderá exigir a apresentação de outro documento, que julgue necessário a apreciação do registro requerido. Parágrafo 2º. É permitida substituição de qualquer dos documentos referidos neste artigo pela respectiva fotocópia, exceto quanto aos mencionados nos incisos 3º, 4º e v. Artigo 5º. A vigência do registro da empresa, ou do órgão dela integrante, no CREFITO, é comprovada pela posse do certificado de registro, de que trata o artigo 10, acompanhado da declaração de regularidade de situação expedida anualmente. Artigo 6º. O registro é aprovado pela diretoria do Conselho Regional e processado mediante a transcrição, em livro próprio, de folhas consecutivamente numeradas e autenticadas por rubrica, dos dados cadastrais que individualizem a empresa e caracterizem suas atividades na área da fisioterapia ou terapia ocupacional. Artigo 7º. O CREFITO atribuirá a cada registro um número, a partir de 1, em tantas séries quantas forem as unidades da federação, componente da respectiva área de jurisdição. Parágrafo único. O número de registro é seguido de hífen e da sigla indicativa da unidade da federação, em que estiver sediada, a empresa ou órgão dela integrante. Artigo 8º. O requerimento de registro constitui processo específico, e é julgado em reunião da diretoria, depois de instituído com parecer de um relator, escolhido e designado pelo presidente, dentre os membros efetivos, que não fazem parte da diretoria, e os suplentes. Parágrafo 1º. O relator designado deve declarar-se impedido de exercer a função quando exista motivo, que a isto obrigue. Parágrafo 2º. A decisão da diretoria constará expressamente da data da reunião, em que for julgado o processo de registro. Artigo 9º. O plenário do CREFITO julgará o recurso interposto, em processo de registro, da decisão da diretoria, o plenário do Conselho Federal, e o interposto da deliberação do plenário do CREFITO. Artigo 10. Deferido o registro, o CREFITO fornecerá à empresa um certificado de registro, cujas especificações são as seguintes. Inciso 1º. É confeccionado em papel branco, infenso à rasura, de qualidade e gramatura que assegura razoável perenidade. Inciso 2º. Tem o formato de 297 mm x 210 mm. Inciso 3º.
É orlado por grega decorativa de 12 milímetros de largura, impressa em arte gráfica de cor verde, com margem de 20 milímetros. Inciso 4º. Apresente as armas da República, em arte de fundo, impressa em verde de tonalidade mais clara que a da grega no inciso 3º. Inciso 5º. Texto impresso em preto, com lacunas preenchidas por datilografia, e. Inciso 6º. É autenticado pela impressão, em relevo seco, do sinente do crefito emitente ladeado pelas assinaturas do presidente e do secretário. Parágrafo 1º. O sinete a que alude o inciso 4º deste artigo consta de 2 circunferências concêntricas, medindo a externa 37 mm de diâmetro, e a interna de 25 mm, na faixa limitada pelas 2 circunferências, o designativo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e, no círculo central, em 2 linhas superpostas, a indicação da região, e a sigla do crefito. Dos emolumentos e taxas. Artigo 11. As empresas de que trata o artigo 1º, estão obrigadas ao pagamento ao crefito, com jurisdição na região do exercício de suas atividades, dos seguintes emolumentos e taxas. Inciso 1º. De registro. Inciso 2º. De emissão do certificado de registro, e. Inciso 3º. De anuidade. Parágrafo único. O pagamento de qualquer dos emolumentos e taxas referidos neste artigo é feito através do depósito do valor respectivo na rede bancária autorizada, mediante guia própria fornecida pelo crefito. Artigo 12. A anuidade é paga até 31 de março de cada ano, salvo a primeira, cujo comprovante é exigido no ato do registro da empresa, ou do órgão, sob sua responsabilidade. Artigo 13. A anuidade paga fora dos prazos estabelecidos no artigo sofre acréscimo, calculado sobre o respectivo valor a saber. Inciso 1º. Até 90 dias. 25%. Inciso 2º. Até 180 dias. 50%, e. Inciso 3º. Após 180 dias. 100%. Artigo 14. Os valores das taxas de emolumentos, fixados de acordo com a Lei nº 6.994, de 26 de maio de 1982, e com a Resolução COFITO nº DOIS 8, de 11 de novembro de 1982, são as seguintes. Inciso 1º. De registro, 1 MVR. Inciso 2º. De emissão de certificado de registro, 30% MVR. Inciso 3º. De expediente, 0,5% MVR. Inciso 4º. De regularidade de funcionamento, 0,5% MVR. Inciso 5º. De anuidade, de acordo com as classes de capital social, a saber. Parágrafo 1º. As empresas de caráter multidisciplinar, cujo capital social for superior a 500 MVR, e que comprovem, no ato do registro, não ultrapassar seu setor de fisioterapia ou terapia ocupacional, a proporção de 20% em relação ao total de atendimento, será cobrada anuidade igual a 2 MVR. Citada comprovação poderá ser verificada através de: alínea A. Área física ocupada pelo setor de fisioterapia ou terapia ocupacional, e a área física ocupada pela empresa, no todo. Alínea B. Número de pacientes por dia atendidos pelo setor de fisioterapia ou terapia ocupacional, e número de pacientes por dia atendidos pela empresa, no total. Alínea C. Número de aparelhos de fisioterapia ou terapia ocupacional nos setores respectivos, e número de aparelhos utilizados pela empresa, no seu todo. Artigo 15.
estão dispensados do pagamento dos emolumentos e taxas referidos no artigo 11. Inciso 1º. Os órgãos da administração pública, direta e indireta, e inciso 2º. A instituição filantrópica, como tal reconhecimento por lei, e que não tenha, comprovadamente, condições de atender ao pagamento. Artigo 16. O valor do débito decorrente do pagamento de emolumento ou taxa, além do prazo estipulado, é acrescido de correção monetária, calculada de acordo com os índices de variação monetária das ordens. Parágrafo único. Sobre o valor do débito calculado nos termos deste artigo, com exceção do referente a qualquer multa aplicada, incide também juros de mora de 1% ao mês. Artigo 17. No valor atualizado ou corrigido, no termo do artigo 16, respectivamente, é desprezada a fração de cruzeiro, no resultado. Artigo 18. Poderá ser concedido, pela diretoria do CREFITO, mediante requerimento do interessado, o parcelamento do débito relativo ao exercício anterior, ao devedor quite, para com o CREFITO, de suas obrigações pecuniárias referentes ao exercício em curso, na época. Artigo 19. O requerimento de parcelamento de débito é dirigido ao presidente do CREFITO e instruído como um termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento, assinado em 2 vias, com firma reconhecida, pelo representante legal do interessado. Artigo 20. O número de parcelas é limitado ao máximo de 10 vincendas consecutiva e mensalmente. Parágrafo 1º. O inadimplemento de qualquer parcela, na data do seu vencimento, importa no vencimento das subsequentes. Parágrafo 2º. Sobre o saldo devedor incidirá, mensalmente, os juros de mora de 1% ao mês. Artigo 21. O CREFITO relaciona até 28 de fevereiro, anualmente, em livro próprio, livro da dívida ativa da Fazenda Pública, o devedor inadimplente do exercício anterior correspondente, visando a propositura da medida judicial competente, se for o caso. Artigo 22. A cobrança e o pagamento da anuidade do exercício, independem da quitação de débito relativo ao exercício anterior, inclusive do relacionado na dívida ativa da Fazenda Pública, ou em cobrança judicial. Parágrafo único. O pagamento nos termos deste artigo, não importa na quitação de débito anterior porventura existente. Da responsabilidade técnica. Artigo 23. A responsabilidade técnica pelas atividades profissionais específicas de fisioterapia ou terapia ocupacional desempenhadas em empresa ou órgão constituídos, para os fins a que se alude o inciso I do artigo 1º, será exercida, com exclusividade e plena autonomia, por pessoa física de fisioterapia ou terapia ocupacional, conforme o caso, inscrito no CREFITO com jurisdição na região em que esteja localizada a empresa ou situado o órgão a ela subordinado. Parágrafo único. A responsabilidade técnica é exercida pelo fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, em, no máximo, 3 empresas. Artigo 24. O profissional responsável técnico responde perante o CREFITO, pelo ato da administração da empresa, que não denunciar, e que concorra, de qualquer forma, para: inciso 1º. Exercício ilegal da profissão de fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, e inciso 2º. Desobediência à disposição deste regulamento ou do Código de Ética Profissional da Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Artigo 25. Incumbe ao profissional responsável técnico zelar, para que durante os horários de atendimento da clientela, pela empresa, estejam em atividade profissional fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais em número condizente com a quantidade de clientes, e a natureza do atendimento a ser ministrado. Artigo 26.
A responsabilidade técnica cessa cancelamento, o qual é processado pelo CREFITO, quando: inciso 1º, solicitado, por escrito, pelo profissional ou pela empresa, ou inciso 2º, cancelada a inscrição do profissional, ou inciso 3º, ocorrido o impedimento do profissional para o exercício da profissão, por prazo superior a 30 dias, ou inciso 4º, transferida a residência do profissional, com ânimo definitivo, para local que, a juízo do CREFITO, impossibilite ao mesmo o exercício da função, ou inciso 5º, deixar o profissional de cumprir, no prazo devido, obrigação pecuniária para o CREFITO. Artigo 27. A empresa substitui o responsável técnico no prazo de 15 dias contados da data da cessação definitiva da responsabilidade. Artigo 28. É obrigatório a menção, expressa do número de registro da empresa no CREFITO em anúncio ou propaganda próprios, ou de órgão a ela subordinada. Parágrafo único. A desobediência ao estabelecido neste artigo sujeita o infrator a multa no valor de 50 do MVR, cominada em dobro no caso de reincidência, independentemente de outras sanções cabíveis, quando for o caso. Artigo 29. É vedado o uso, em placas, letreiros, impressos e anúncios, de símbolo, logotipo, fotografia e o conceito das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, bem como dos que as exerçam. Artigo 30. As expressões fisioterapia e terapia ocupacional, e suas derivações somente podem integrar, conforme o caso, nome ou razão social da empresa da qual participe fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional como proprietário, condômino ou sócio, respeitadas as existentes anteriormente a 1978. Do cancelamento do registro. Artigo 31. O cancelamento do registro é processado pelo Conselho Regional. Inciso 1º. Pelo encerramento da atividade profissional e requerimento do interessado, e inciso 2º. Como penalidade, após decisão definitiva. Artigo 32. O pedido de cancelamento de registro é processado e julgado pela diretoria do CREFITO. Parágrafo 1º. A decisão proferida constará expressamente da ata da reunião. Parágrafo 2º. O plenário do CREFITO julgará recurso interposto da decisão da diretoria, e o plenário do COFITO, o interposto da deliberação do plenário do CREFITO. Artigo 33. Somente será deferido o cancelamento de registro à empresa quite de todas as obrigações para com o CREFITO, inclusive quanto à anuidade do exercício em que for requerido. Artigo 34. É vedado manter, a qualquer título, equipamento de uso exclusivo em fisioterapia ou terapia ocupacional, em condições presumíveis de utilização, em qualquer local que não o estabelecido por empresa registrada no CREFITO da região, para o desempenho de atividade pertinente ao exercício da fisioterapia ou terapia ocupacional. Artigo 35. O registro das empresas em funcionamento na data da publicação da resolução, que aprova este regulamento, deverá ser requerido até 60 dias após a referida publicação. Parágrafo único. A empresa que deixar de atender ao prazo previsto neste artigo pagará o emolumento de registro com acréscimo calculado sobre o valor vigente na data da entrada do requerimento no CREFITO, a saber: inciso 1º. Até 90 dias. 25%. Inciso 2º. Até 180. 50%. E inciso 3º. Após 180 dias. 100%. Artigo 36.
a empresa ou órgão de empresa, instalados após a publicação deste regulamento, para o exercício de atividade ligado à fisioterapia ou terapia ocupacional, nos termos do artigo 1º, somente poderá iniciar sua atividade, após a promoção do registro competente no CREFITO da respectiva região. Artigo 37. As anotações e apostilas averbadas nos certificados de registro, pelos conselhos, bem como os termos lavrados nos livros de registro, quando manuscritos, serão obrigatoriamente feitos com tinta nanquim, a fim de assegurar perenidade aos mesmos. Parágrafo único. O estabelecido neste artigo, aplicam-se às assinaturas e rubricas autenticadoras dos atos praticados. Artigo 38. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do Conselho Federal.